Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Fernando, você me conhece. Vou baixar um pouquinho a música, acho que está um pouco alto. Sou sacerdote ortodoxo, que fique bem claro isso. Sou sacerdote ortodoxo, membro da Fraternidade Ortodoxa Mãe de Deus. Eu gostaria de conversar com você hoje, no dia de hoje, sobre a unidade na diversidade. Mas antes, vamos rezar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. É um tema bem bacana que vamos desenvolver hoje, nessa terça-feira, faltando poucos dias para a nossa missa lá em Pinhal, e eu estou espantado pela quantidade de gente que está dizendo que vai. Eu esperava pouquinhas pessoas, mas muitos estão dizendo que vão participar, mandando recados no WhatsApp e assim por diante. Todos serão bem-vindos. Mas vamos falar sobre a unidade na diversidade, o respeito como vínculo da perfeição. É um só corpo, somos cristãos, mas muitos membros. O maior erro que cometemos é confundir unidade com uniformidade. Deus não criou todos os cristãos para serem iguais, mas para serem um só. Isso, se você pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 12 a 14, vai dizer isso. Não precisamos viver a uniformidade, mas temos que ser unidos. Assim como o corpo humano tem órgãos com funções distintas, o corpo de Cristo, a Igreja, possui denominações e costumes diferentes. O pé, por exemplo, não pode dizer à mão, não preciso de você. Quando uma igreja desrespeita a outra, ela está ferindo um membro do próprio corpo ao qual ela pertence. Porque a gente corre o perigo do orgulho denominacional. Nossa, enrolou a língua, né? Muitas vezes, a barreira para o respeito mútuo, essa barreira é a soberba espiritual. A ideia é que só nós temos a verdade toda. Só a minha igreja salva. As outras, se não vir para mim, eu não vai ser salvo. Estão condenados ao inferno. Muitas igrejas pregam isso. Quando elas criticam outras, se eu critico a Igreja Assembleia de Deus, que eu tenho amigos lá, como eu já disse, se eu critico o pastor Aguinaldo, da Sala Nossa Terra de Mococa, eu estou desrespeitando o meu corpo, porque somos todos cristãos. Não somos nós ortodoxos que temos isso. Nós sabemos que não somos nós que temos toda a verdade. São Paulo aos Filipenses 2:3 fala isso, ó. Não façais por contenda ou por glória, mas todos por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que palavra forte, São Paulo. Então o respeito ele nasce quando reconhecemos que o Espírito Santo sopra onde quer. Se Cristo é o centro, as diferenças secundárias, liturgia, vestimentas, formas de culto, não devem ser motivo de divisão. Sabe, o amor como nossa identidade pública, é esse que tem que ser a identidade. O mundo não nos julga pela nossa teologia sistemática, mas pela forma como tratamos uns aos outros. Tem um outro texto que eu gosto muito, que é João 13:35, que diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Querido, a falta de respeito entre igrejas
retira, sabe, a credibilidade do Evangelho perante os descrentes. Se não conseguimos amar quem confessa o mesmo Senhor que nós, como pregamos, quem vai acreditar no amor de Deus aos que estão fora? Jesus, antes de ir para a cruz, ele não orou pelo sucesso financeiro ou pelo tamanho dos templos, mas pela unidade. Você pode pegar lá João 17, 21, que diz assim, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando há respeito, eu respeito a igreja evangélica, eu respeito a igreja anglicana, eu respeito a igreja ortodoxa, quando eu respeito as outras igrejas, o mundo passa a acreditar que Jesus foi enviado pelo Pai. Porque dentro dessas igrejas, conheci muitas nesses anos todos, eu tive a oportunidade de conhecer pastores, pregadores, sabe, reverendos maravilhosos, de uma fé impressionante. Eu poderia aqui contar alguns milagres que eu vi acontecer nesses templos. Então Jesus ele faz uma oração pela unidade dos cristãos. E rezo também agora. Rezo pela unidade dos cristãos, para que todos nós possamos ser um. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós nos apresentamos diante de Ti hoje com um coração humilde, pedindo perdão. Perdão pelas vezes em que permitimos que o orgulho, a placa da denominação da igreja ou as diferenças de opinião criassem muros onde o Senhor construiu pontes através do sangue de Jesus. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo derrame amor e discernimento sobre toda a igreja na terra. Que possamos olhar para o nosso irmão de outra comunidade, de outra igreja, não como um rival, mas como um companheiro de milícia, um coerdeiro da mesma graça. Senhor, une os pastores, padres, líderes, fiéis. Senhor, que o nosso respeito mútuo seja um testemunho tão forte que aqueles que Te conhecem sintam sede da Tua presença ao verem como nos amamos. Que a nossa prioridade seja sempre o Teu reino e a pregação da Tua palavra. Oramos para que a igreja seja uma, assim como o Senhor e o Filho são um, em nome de Jesus. Senhor, respeito, eu peço, para que possamos nos respeitar, nos amar e ver que aquele que prega o Evangelho, não importa se na placa da frente está lá a Assembleia de Deus, seja Ministério Madureira, seja Ministério Belém, não importa se é um filho das pregações da IME, que é o pessoal da Quadrangular, não importa que seja aqueles que são ligados ao Bispo Rodovalho, que é a Sara Nossa Terra, não importa, Senhor, se são anglicanos, véteros católicos, católicos brasileiros, ortodoxos, mas que todos nós possamos ser um e descobrir que aquele que prega a palavra não está fazendo a vontade própria, mas está fazendo a vontade de Deus. Eu oro de novo assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje, terça-feira, faltam poucos dias para a nossa missa. Talvez estejam falando para você, não vá porque não é certo você ir, mas você que está precisando de ajuda, você que está precisando de um derramamento do Espírito Santo, você que está precisando de uma cura, uma libertação para alguém da sua família, mesmo que falarem para você, que o demônio falar para você, porque isso é coisa demoníaca, né? Falar para você não ir é coisa do demônio. Se você sente no teu coração, não dê ouvidos ao demônio. Vá até lá no comercial, em Espírito Santo do Pinhal, próximo domingo, às 4 da tarde. Eu tenho certeza, se você chegar lá de coração aberto,
não sairá de lá a mesma pessoa. Sairá de lá transformado, renovado e abençoado, em nome de Jesus. Então, domingo agora, 4 da tarde, no Comercial. Manda um abraço para o Rael, presidente do Comercial, que está dando um apoio imenso. Que Deus te abençoe e continue te abençoando. E olha, eu já estou orando por todos vocês, porque eu sei que vai ser um momento único de oração. O nascimento, presta atenção, o nascimento da Igreja Católica Ortodoxa, lá na Cidade de Pinhal ou na Cidade de Pinhal. Vai nascer nesse dia uma nova opção, não para concorrer com ninguém, mas para ajudar na evangelização, no derramamento do Espírito e na transformação de vidas. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.